Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas à nossa Hora Criança Pix, um momento em que nós ensinamos às mamães alternativas naturais para ajudar a melhorar a qualidade do sono e da saúde da sua criança. Eu sou Yara Azevedo e estou aqui para representar todas as mamães e as suas dúvidas. E eu sou Glauci Monteiro, terapeuta das práticas integrativas na infância. E o tema de hoje é febre. Gente, se tem uma coisa que apavora qualquer mãe quando surge na criança, é essa tal da febre, né? Já bate um desespero, coração aperta e a gente fica assim, apavorada mesmo. E hoje a tia Glaucia, ela vai trazer alguns conhecimentos muito importantes para a gente sobre a febre e vai ensinar também uma forma natural para que a gente consiga amenizar e conter a febre da criança. Com a palavra, tia Glauce. Isso mesmo. Eu vou falar, mas vou deixar bem claro aqui que não estamos aqui para falar dos procedimentos naturais que as pessoas conhecem, né? Que são utilizar toalha molhada, o que mais que as mamães usam? A ingestão de líquidos, né? O famoso banho molhado. O Banho banho gelado. gelado. Banho gelado, desculpa, tá? Eu vou falar aqui sobre como as práticas integrativas, que são terapias naturais e reconhecidas pelo Ministério da Saúde, podem ser utilizadas para ajudar as mamães a cuidarem das crianças que apresentam febre, tá? Usar as práticas integrativas na criança é uma excelente oportunidade de tratar os sintomas e desconfortos físicos de forma natural, porém com resultados já comprovados cientificamente. Tão comprovados que temos 29 práticas disponíveis aí no SUS. E aqui no espaço você trabalha com 6, correto, tia Glauce? Dessas Correto, 29, você utiliza 6 práticas para poder tratar as crianças. correto, isso mesmo. Aqui a gente tem uma gama de práticas que a gente pode utilizar para poder estar amenizando, né, qualquer desconforto da criança. E E dos trazendo pais isso, também. isso é importante, os pais também. E trazendo isso pro tema dessa nossa live, que é a febre, como é que você usa as práticas integrativas para poder cuidar de crianças que têm um caso de febre por gripes e resfriados? Porque tem isso, hein, gente? A gente vai falar especificamente de febre causada por gripes e resfriados. A gente não vai falar de outros tipos de febre, né, que são causadas por outro tipo de situação, pelo menos não nessa live. Então, para tratar a febre, eu preciso antes identificar o que está levando a criança a ter a febre, né? E tratar esse problema. Não se trata de combater a febre exclusivamente, e sim o que está fazendo com que ela ocorra, tá? Na medicina tradicional chinesa, trata o problema pela raiz, e não é simplesmente agir, né, sobre os sintomas como um analgésico faz. Porque o analgésico ele só alivia os sintomas, ele não vai lá na raiz e trata o problema. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu preciso identificar é o que está causando esta febre. Como estamos falando aqui da febre decorrente de gripe ou resfriado, antes de usar qualquer prática integrativa, preciso identificar qual dos dois casos estamos lidando. Outra coisa, né? Eu só posso usar as práticas integrativas depois de entender o que é que está causando a febre, porque haverá um protocolo específico, dependendo do caso, se é gripe ou se é apenas um resfriado. E como é que você consegue fazer essa diferenciação? Se a criança está com gripe ou resfriado? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Bom, o resfriado, a gente fala que é uma invasão por vento, seja frio ou quente, tá? Que não afeta os órgãos internos, sendo considerado um problema agudo e de fácil resolução. Lembra da avó, quando ela falava assim, filho, não sai sem camisa,
porque você vai pegar um vento frio e vai ficar resfriado, tá? Sem entender, sem a avó saber, ela já entendia de medicina chinesa, né? Então, a febre por resfriado é muito superficial, não passa dos 37,5, tá? E é uma sensação febril. Ela surge a partir de um fator patogênico externo, tá? O vento, o frio, aquele frio que a avó falava. E quando o resfriado não é bem cuidado, tá? Esse fator patogênico externo pode penetrar e chegar até um órgão interno. No caso aqui, né, estamos falando de um resfriado ou gripe que afeta o sistema respiratório, então vai acometer os pulmões, tá? A febre por gripe é uma febre mais alta, que passa dos 38 graus, tá? A febre fica retida, tá? A pessoa não consegue transpirar. Muitas delas sentem muita sede, tá? Muita dor no corpo. Isso acontece porque o fator patogênico externo, no caso vento-calor, está instalado em uma superfície mais profunda da pele. Nesse estágio, a pessoa fica muito obstruída, com secreção amarela, com muita umidade, que até obstrui os poros, né, da pele, impedindo o calor de sair do corpo. Entendi. E aí, como que a medicina tradicional chinesa, ela explica, então, esse processo que vai desenvolver a gripe ou o resfriado? Isso não ficou muito claro ainda. Você pode explicar melhor essa parte? Tá. Então, na medicina chinesa, tem uma energia, né, que chama Wei Qi. É como se fosse a nossa defesa imunológica, e ela circula na superfície do nosso corpo, tá bem abaixo da camada da pele. Trazendo para uma linguagem mais lúdica, né, para as pessoas entenderem melhor, é quando o nosso corpo, aciona o sistema imunológico e como se fosse os soldadinhos, né, de defesa, tentando expulsar o estranho que está no terreno dele. Então, quando o Wei Qi está fraco e você sai sem camisa e o vento penetra na sua pele, você vai sentir sintomas de resfriado. Coriza, corpo mole, estado febril, uma dorzinha de garganta, tá? Nesse estado de resfriado, o problema ainda não se aprofundou, tá? O tratamento para o resfriado é mais simples e tende a ser bem mais rápido. Quando esse resfriado é mal curado, mal cuidado, né, ele pode chegar em uma camada mais profunda, como eu já falei, né, uma camada mais profunda do corpo, que acomete os pulmões, tá? Nesse caso, virando uma gripe. Aqui nós já começamos a identificar o órgão que precisa de tratamento. E na medicina tradicional chinesa, toda vez que falamos em pulmão, automaticamente já nos remete ao estado emocional. O pulmão está relacionado com a emoção tristeza, e nos casos de gripe muito recorrentes, eu já preciso ficar atenta à existência de um problema que vai além dos fatores externos. Então, quando a gente fala só de fatores externos, ou seja, de um resfriado ou de uma gripe mais simples de ser tratada, nesse caso específico, que foi uma gripe, um resfriado, só por fator externo, sem entrar ainda, sem acometer o órgão, né, pulmão, como que é esse tratamento mais simples que você falou? Então, quando é só por fator patogênico externo e ele ainda está numa camada muito superficial do nosso corpo, né? Quando o problema é superficial, posso fazer, por exemplo, uma ventosa terapia em pontos específicos que vai aliviar os sintomas da gripe ou do resfriado, e tentar expulsar esse fator patogênico externo que ainda se encontra na superfície do corpo. Depois da ventosa terapia, eu posso fazer uma auriculoterapia, colocando cristais ou sementes na orelha, né? Que também vai melhorar bastante os sintomas, tá? E quando eu identifico que o resfriado é por vento frio, indico para fazer em casa os chás, aqueles chás que as vovós faziam, né? Para os netos ou para os filhos.
os chás de origem quente, tá? De canela, gengibre, alho ou cebola. Esses chás vão fazer o equilíbrio da temperatura e trazer uma sensação de bem-estar, tá? Fazendo a pessoa se recuperar mais rápido. Só, Mas só veja bem, só uma observação. Quando você fala um chá de origem quente, a gente não está falando aqui da temperatura do chá, né? E sim isso mesmo. Isso, que ele é isso feito. que eu iria falar. É isso que eu iria falar. Para observar bem, né? Porque o chá é a origem do chá, a origem quente do chá. É o chá de gengibre. Gengibre é quente, né? O chá de alho, ele é quente. O alho é quente. A cebola, o próprio limão, né? O chá de limão com alho, ele é bem quente e vai fazer esse equilíbrio da temperatura. E ainda mais quando a gente está falando de criança, né? É muito importante deixar isso claro, porque vai ser muito difícil, dependendo da criança, dar algum chá quente para ela, né? Criança geralmente não toma nada quente. Então, essa observação é muito importante aí para as mamães para entender a diferença do quente temperatura e quente origem do chá. Muito bom. Isso, quando é para criança, né, a gente indica fazer um chá bem fraquinho, tá? Porque quando é para adulto, a gente pode fazer mais forte, né? Um chá de alho, por exemplo, com cebola e limão, pode ser um pouco mais forte. Para criança, não, é tudo bem sutil, tudo bem mais fraquinho. Ok. Bom, então até aqui, pelo que eu entendi, se chega uma criança com febre, né, e essa febre é causada por uma gripe ou um resfriado que teve origem aí um fator patogênico externo, ou seja, é um fator climático, então você recorre à ventosa terapia e usa aí também a auriculoterapia para poder aliviar esse sintoma, que é uma febre mais fácil de lidar, mais fácil de passar. Mas você falou também que existe aí que você pode identificar em algum momento que o resfriado está sendo, ou a gripe está sendo por um fator que tem um fator emocional aí por trás. Me explica um pouco mais como é que seria essa relação, tá, da febre decorrente de um problema de fundo emocional. Isso, Quando é uma criança muito pequena, a gente identifica a emoção através da mãe, né? Então, quando a criança tem gripes recorrentes, né? Veja bem, eu ouço a mãe dizendo: meu filho ou minha filha, né, fica gripada direto, o tempo inteiro. Eu já logo acendo um sinal de alerta na minha cabeça, porque vou identificar, vou precisar analisar o estado emocional da criança e da mãe. Tá? Quando a criança é muito pequena, eu identifico o estado emocional da mãe. Quando ela já é maiorzinha, eu já converso e vejo o que está se passando com ela, com relação à mãe também, tá? Tudo é relacionado à mãe ou aos pais, tá? Então, primeiro eu vou entender as emoções da criança e depois partir para a mãe. E se for pequena, né, como eu já disse, parto direto para a mãe. Mas, independente da idade, vou precisar investigar as emoções da mãe também, dos pais em geral. Porque a mãe é o principal elo do filho. Por isso temos que analisar a história, né, dessa mãe. Às vezes a mãe traz uma bagagem de uma tristeza lá do passado, né? Então isso pode estar causando um tipo de melancolia de forma recorrente, tá? E até um luto, né? Um luto aí por perda de parentes pode trazer essa tristeza, tá? Isso é o luto, a tristeza e a melancolia. Mesmo que seja algo que aconteceu lá atrás, é importante eu identificar, porque isso fica dentro, né? A emoção fica dentro da mãe e muitas vezes até inconscientemente. Então a gente, com essa sua explicação, a gente pode perceber, né, como que a febre, quando ela é analisada pela medicina tradicional chinesa, o tratamento ele pode ir muito além do que o simples fato de baixar a temperatura, né, com uma toalha molhada, com um analgésico ou com um banho gelado, né, o famoso banho gelado.
Mas aí eu ainda tenho dúvida nesse processo. Quando chega uma criança, né, com febre para você tratar, na prática, como é que você tem como é que você consegue chegar nessa conclusão? Que você está ali e com um caso de que é uma febre mais simples, que você só vai atuar ali naquele fator patogênico externo, ou seja, naquele desequilíbrio naquele momento, ou se é um caso que você vai precisar de um tratamento mais emocional, vai ter que ir para essa parte que está ligada aí a um sentimento da mãe. Na prática, como é que isso acontece? Tá, na prática de consultório que você diz. Isso. Então, primeiro, até aqui, você conseguiu entender, ficou claro para você que por trás de uma simples gripe, né, ou um resfriado, pode ter uma emoção envolvida aí, decorrente Sim. lá do passado, né? É importante porque você aqui está representando as mães, né? Então, as mães também precisam entender esse processo. Se o filho fica resfriado constantemente, provavelmente tem uma emoção aí para trás, tá? Então, a pergunta que você me fez, como que eu consigo chegar a essa conclusão, né? Então, quando eu percebo que é um caso de gripe que está sendo causado por um fator emocional, eu começo a fazer algumas perguntas bem direcionadas para a mãe, tá? E geralmente chego a um quadro de insatisfação, que é a emoção, né, que traz a melancolia ou a tristeza, que ela vem carregando há algum tempo. E pode ser também algum momento que ela está vivendo agora, no presente. Tá? Então, isso tudo eu vou analisar. Em muitos casos, a mãe tem muitos sintomas físicos também, tá? Como problemas alérgicos, resfriados, gripes recorrentes. E isso é um sinal para mim. Mas é através da conversa que eu consigo lidar com o quadro emocional dela. E, nesses casos, o estado emocional da mãe que está refletindo diretamente na saúde do filho. E para cuidar da febre e da gripe dessa criança, eu preciso tratar também o equilíbrio emocional da mãe, tá? Para tratar de vez pela raiz do problema, né? Tratando o problema emocional, que é aí a gripe recorrente, que causa febre na criança. Sim, porque senão vai voltar a acontecer, né? Senão vai voltar. E Sim, é aí, diferente, tá? De uma gripe que você pega por mudança de tempo, tá? Que você já percebe que a mudança de tempo causou aquela gripe. e aí a A gente gripe consegue recorrente, relacionar, né? Por exemplo, tava calor, de repente deu aquela frente, veio a frente fria, pum, resfriou, gripou, deu uma febrezinha. Aí você já identifica, bom, beleza, isso aqui está relacionado a algo mais simples, um fator patogênico externo, beleza. Mudou o tempo não continua naquele estado, né? Tá frequente, a criança gripou de novo e depois gripou de novo, mesmo sem ter aí uma correlação com essa mudança, aí acende esse sinalzinho, né? pois é, vê que Entendendo, né? Tô tem. entendendo direitinho. Pois é, vê que tem gripes recorrentes, né? Sem mudança de tempo, com secreção amarelada, com expectoração, aí é um caso para a gente investigar. Tá. E aí, eu já me pergunto aqui, assim, aí beleza, chegou a mãe, você conversou com ela, primeiro analisou os sintomas físicos, né? Viu lá pela temperatura, pelos próprios sintomas físicos ali do quadro da doença, e aí você identificou que essa mãe, que ela precisa de tratamento também, ou seja, que a emoção da mãe tá por trás desses eventos frequentes de gripe e resfriado, que por sua vez estão gerando a febre na criança. Como é que você vai cuidar na prática dessa situação? Porque não é só tratar a criança. Isso, tem que tratar a mãe também. Eu já falei, né, algumas vezes que a febre é consequência de algum problema de saúde. Então, eu primeiro vou identificar se a criança está tendo algum sintoma além da febre. A partir daí, eu vou utilizar as várias ferramentas que eu tenho, tá? Disponíveis aqui no espaço, como a acupuntura,
que atua nos canais de energia, onde tem os pontos específicos para baixar a febre, e ao mesmo tempo vai trabalhar em cima do problema que está causando a febre, ou se for no caso da mãe, nós vamos tratar com a acupuntura a parte emocional dela, tá? Tem a auriculoterapia, que é um microsistema, tá? Que trabalha através de pontos reflexos na orelha, fazendo a conexão com o cérebro e enviando mensagens para a parte do corpo que precisa ser tratada. Tem a cromoterapia, que através das cores trabalha tanto para baixar a febre, quanto para trabalhar o que está causando a febre. A aromaterapia, que através de óleos essenciais específicos vai atuar para amenizar os sintomas de gripe ou resfriados, ou até na prevenção de doenças respiratórias. E os florais de Bach, que é a forma mais sutil de trabalhar as emoções, tá? Ao identificar uma emoção presente que está fazendo a mãe ou o filho a terem os sintomas que levarão ao problema respiratório, eu faço uma combinação de florais para cada um, para a mãe e para o filho, tá? Como disse, não é só tratar a criança, tá? Nesse caso, a mãe, que é o elo mais próximo do filho, também precisa fazer a terapia, para que o quadro das febres, né, da criança sejam amenizados. Mas, veja bem, vou tratar a mãe para tentar quebrar a recorrência da doença. Mas os tratamentos com as PICs irão atuar no organismo da criança imediatamente, tá? Agindo sobre os sintomas da febre. Ah, sim, muito interessante essa parte também. Isso era uma coisa que surgiu aqui na minha cabeça quando você estava falando. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Chega uma criança com febre, você vai você vai identificar, obviamente, através da conversa, qual o caso que você está lidando, se é algo que é só um fator externo ou se tem um fundo emocional aí. Se for uma situação de recorrência, já te acende um alerta para uma questão emocional da mãe que está acarretando essas gripes e resfriados constantes no filho, e consequência dessa gripe e resfriado, ele acaba tendo a febre também. E aí, mas você já vai lançar a mão aí das práticas que você tem para já atuar nessa febre imediatamente. E depois, de uma forma complementar, você vai atuar sobre a mãe também, para tratar essas causas emocionais que estão desencadeando aí essa recorrência de gripes e resfriados que estão acontecendo de forma independente da mudança climática. É isso, né? Entendi direito. É isso. Primeiro eu vou amenizar o que está causando a dor, né, na criança ou na mãe, né, com as diversas práticas integrativas que eu trabalho aqui, né? E depois a gente vai partir para tratar a parte emocional da mãe. Se a criança for muito pequena, né? Se a criança já for maiorzinha, a gente trata a parte emocional dos dois. Ah, ok. E aí, assim, né? Eu entendo toda essa questão de que cada caso é um caso e que a gente precisa, que você precisa de uma anamnese, principalmente para identificar isso. Mas, em termos práticos, de uma criança com febre agora, existe alguma dica prática que você pode dar para a mãe que está com uma criança com febre agora, para que ela possa atuar sobre essa febre usando as PICs em casa? Sim, se tiver alguma mamãe, né, assistindo agora esse vídeo e que tem uma criança que está com febre em casa, tem 2 pontinhos de acupuntura que eu posso indicar para a mamãe massagear em casa durante 2 a 3 minutos cada ponto, tá? Que é o ponto IG4, ele é aqui na mão, tá? Você vai pegar essa dobra aqui do polegar, vai colocar nessa parte aqui da sua mão e vai pressionar e vai massagear, tá? Como vai estar fazendo na criança, é mais fácil, faz os 2 de uma vez. Massagear nas 2 mãozinhas, de 2 a 3 minutos. E o outro ponto é o ponto IG11, tá?
Esse ponto aqui, que ele fica no cotovelo dobrado, fica no final da dobra. Vai massagear os dois também. Sim. Vejo a Isso, dobrinha e aí já marco o isso, ponto. isso. Com a Aí mão faz nos mesmo? dois bracinhos, com o polegar, com os 2 polegares. E tem que fazer ao mesmo tempo nos 2 braços? Ou dobra o bracinho da criança e faz... O que for mais simples para a mamãe, O tá? importante é fazer nos 2 braços. Nas duas O mãos. importante é fazer de 2 a 3 minutos em cada ponto, tá? Dos 2 lados. Tá. Tá? Fica mais prático pegar os 2 e fazer ao mesmo tempo. Vai depender da criança, né? Por Vai exemplo, com depender a da minha criança. criança vai ser muito difícil deixar quietinha 2 minutos fazendo nos 2. Pois é. A gente vai ter que se virar nos 30 ali para poder fazer em um, depois no outro, aí vai fazendo na brincadeira ali. Isso mesmo. Mas caso a febre não passe, tá? Tem que levar no especialista. Tá. Leva no Isso especialista. é uma forma natural de lidar, né? E, ao invés de simplesmente pegar a criança e jogar lá na água fria, é uma forma natural que a mãe vai ter para poder conter, mas não substitui em absolutamente nada os cuidados que ela teria de ligar para o Não, de pediatra. forma nenhuma. É muito importante Isso. a gente deixar isso claro, né? Porque a gente trabalha com práticas integrativas e complementares, né? A gente complementa a consulta médica, tá? Simplesmente para amenizar o uso aí de medicação. Exatamente. Maravilha. Tia Glauci, amei nossa conversa. Foi muito construtiva, mudou a minha visão de ver a febre, né? Como eu vi a febre antes dessa conversa e como eu vejo agora é completamente diferente. Inclusive, eu vou ficar de olho aí nas recorrências, né, dos resfriados, porque isso é muito interessante. Acredito que as mamães também gostaram muito dessa nossa conversa, que vai ser transformadora, né? Que foi transformador toda essa troca de conhecimento aqui. Ah, que bom. Vamos vir com mais vídeos aí, com mais dicas, né? E vamos tratar as crianças de forma mais natural possível. É isso aí. Muito obrigada, tia Glauci, e até o nosso próximo encontro, hein? Até a próxima.